Ei, acorda, Brumadinho. Acorda. Hoje nós vamos para uma Acorda Brumadinho diferente. Na realidade, nós estamos gravando aqui hoje à noite, porque a gente está conversando com o outro lado do planeta. A gente está falando lá na Nova Zelândia, e lá agora é de manhã. E a gente vai falar com a Alda Rezende, a querida Alda, cantora, pessoa fascinante, que tem um tempo que acorda 12, 13, 14 horas antes da gente, lá do outro lado do mundo. Bem-vinda, Alda. Bem-vinda ao Acorda Brumadinho. Acorda, Brumadinho. Eu acabei de acordar. É um prazer conversar com você dessa forma, né? E, infelizmente, eu não vou ao Brasil há 4 anos. Eu ia ano passado com passagem comprada para visitar, mas agora faz 4 anos que eu não vou. Então, é muito bom ter essas conversas virtuais para compensar essa nova ordem mundial, né? Essa nova ordem. Pois é, até acho que a primeira coisa que a gente podia... Tem tanta coisa para a gente falar, né? Primeiro, saudade, você está tão bonita. Você sempre foi bonita. Né? Que a gente fica aqui meio morrendo de inveja de vocês aí, né? Porque enquanto vocês, de uma certa maneira, estão passando coletivamente mesmo essa experiência da pandemia, né? Coisa que a gente não pôde experimentar muito aqui no Brasil, a não ser para compartilhar a dor e o desespero, né? Como é que foi essa experiência aí de vocês, essa Nova Zelândia também tão diversa, apesar de menor, ficar recolhida? Como é que é isso? Bom, primeiro, assim, eu não consigo nem conceber o que vocês estão passando, apesar de acompanhar, né, diariamente o que se passa, né, é inacreditável a diferença da situação. Aqui, da outra vez, né? Aliás, nós estamos de lockdown nesse presente momento. Hoje é o dia 10 do segundo lockdown que acontece em Wellington em um pouco mais de 1 ano, né? Porque a coisa é extremamente eficaz, o lockdown. Né? Da primeira vez, a gente entrou em lockdown quando não havia morrido ninguém ainda. Né? O total de mortes na Nova Zelândia é 26 pessoas. Né? Quando eu falo isso para os amigos, eles falam não é 26 mil pessoas, são 26 pessoas, o que é uma tragédia. Mas nós estamos chegando no Brasil a 580 mil pessoas. Exatamente. Cada morte é uma tragédia, mas é inacreditável como uma ação política correta e eficaz e baseada na ciência, né? Porque não se toma nenhuma decisão aqui a respeito da resposta ao Covid que não seja baseada na ciência, né? Então, da primeira vez, já havia alguns casos espalhados pelo país quando se decretou o lockdown. E era uma coisa muito nova, nós ficamos cerca de 60 dias, o país inteiro, né, trancado, e ao longo desse ano, aqui em Wellington, não tinha nenhum caso em Wellington há mais de 1 ano. E Auckland já teve periodicamente, já teve uns outros 2 lockdowns e uns lockdowns relâmpago, né? Mas Auckland, claro, é a cidade maior do país e é a maior porta de entrada para o país. Então, isso é uma coisa também que eu fico até curioso de entender, não sei se você consegue nos dizer, porque mesmo a Nova Zelândia sendo uma população tão pequena, é uma população muito diversa, né? Você tem muitos estrangeiros, tem o povo originário,
os Maori, tem os ingleses, mas também tem os asiáticos, tem os Sim, brasileiros que estão por aí. Como é que é isso? Assim? É muito impressionante numa população total de 5 milhões, né? É um país muito único também, porque, para começar, é uma nação bicultural, fundada com um tratado entre os Maori e a coroa britânica, né? Então, a fundação do país é essa. E quase que imediatamente começou a chegar a imigração, primeiro muitos chineses, porque teve uma espécie de corrida do ouro aqui, né? Uhum. E depois gente de todas as partes do mundo, seja refugiados, seja pessoas querendo viver num lugar bonito como é a Nova Zelândia, né? E a última leva até foi de latinos e brasileiros. Quando eu cheguei aqui, há tanto tempo, há 17 anos, quando eu cheguei e mudei para cá definitivamente, né? Era muito raro encontrar um brasileiro nas ruas. Agora você escuta português, você escuta espanhol o tempo todo. Mas escuta também todas as línguas, né? Come-se comida de todos os lugares aqui em Wellington. Então, é uma nação muito diversa, né? E como Mas é que ainda... é essa coisa assim? Só para pegar lembrar assim, que a gente vai conversando sobre essas coisas e a gente não conversa sobre aquilo que é importante, que é também Uhum. falar de música, né? Como é que é? Você aí se escuta música também do mundo inteiro? Como é que é? Qual que é a música da Nova Zelândia? Assim? Não, você tá falando de rádio ou você está falando de ao vivo? Assim, de rádio, o que se escuta assim da Nova Zelândia? Escuta-se uma quantidade gigantesca de mainstream de anos 80 e 90. Escuta-se nas rádios comerciais, né? Uhum. Além de música comercial. Tem uma rádio que quase foi ameaçada de fechar, que é do estatal, que uma rádio que toca música clássica. E teve um movimento popular enorme para que essa rádio não fechasse, né? Então a Jacinda deu uma verba adicional e tal, então a rádio está O que é a protegida. Teve Jacinda? aquele papo que música clássica é elitista, tarará, né? O que na Nova Zelândia definitivamente não é, né? Ou que é música de velho, o que mais ainda não é. Aqui em Wellington se escuta jazz para todo lado. E eu trabalho como voluntária numa rádio aqui, que é uma rádio muito, muito, muito bacana, que chama Radioactive.fm, que era uma rádio universitária, já tem uma história longa essa rádio, quase mais de 40 anos, e como rádio universitária, e depois ela foi comprada, e depois ela quase faliu, e ela foi sustentada pela comunidade. Né? E agora existe um trust, né? De charity trust, que eles chamam aqui, que sustenta essa rádio. Né? Mas nós, os DJs, o meu programa é de world music, né? Então, é um programa que já existe há quase 20 anos. Eu apresento há 14, mas somos 5 apresentadores em um rodízio todos os domingos de manhã aqui. Que E seria você canta de sábado, vez em quando no programa? Você oferece a sua... De vez em quando eu toco alguma gravação, Uhum. né? Eu não acho que tem um equipamento bom para se cantar a capela. Eu sou muito com essas coisas. Mas eu procuro usar o conceito de world music
da forma mais ampla possível, né? Porque o que é o world music, né? Obviamente eu toco muita música do Brasil e música latina, mas eu toco música, né, música de toda a Ásia, de toda a África, toco muita música maori, música dos aborígenes também, né? Essa rádio está na internet, a gente pode te ouvir Sim, assim? sim, Radioactive, radioactive.fm. ok. E Radioactive, tudo junto. Tá. A gente vai Radio, achar o link e vai colocar aqui embaixo sim, no YouTube para as dá para pessoas escutar ao poderem. vivo. Uhum. É, eu toco a minerada bastante, Ah, bacana. E você, né? o fato de estar aí, você acha que mexeu com a sua música? Assim, você está aí já, então, nesses 17 anos. Tem alguma coisa da música que rola por aí que misturou com o que você já fazia? Ou você... Porque é muito impressionante assim, né? Quando você vai para Nova Zelândia, para quem era um momento assim, porque você tem um timbre super especial, tinha uma escolha. Aí eu falava, cadê a Alda? Ela foi para Nova Zelândia? Que ela foi? Ela sumiu. Quer dizer, né, que era uma coisa assim dessa um momento muito especial da sua carreira, aquela época, não? Eu não é muito essas linhas tortas, né? Eu não acho que do ponto de vista pragmático de uma carreira, do ponto que eu estava, tenha sido, né, para minha música, foi muito mais limitador, por um ponto, né, da trajetória que eu estava seguindo. Foi uma quebra total. Na verdade, eu vim para cá criar meu filho, né? Então foi uma escolha completamente extramusical. Mas se falando nisso, né, e dessas linhas tortas, eu acho que me tornou uma coisa muito no meio, muito híbrida, sabe? Uma coisa que era o jeito. Eu acho que é o estrangeiro, né? O estrangeiro não pertence mais. O estrangeiro não é mais de nenhum lugar, né? O estrangeiro é desse lugar do meio, né? Da mistura. E eu acho que o meu jeito de cantar, porque eu tive que cantar com tantos músicos que não tinham nenhuma referência de música brasileira, e a referência deles era eu, que eu tive que criar meio que uma linguagem de cantar diferente, Uhum. né? E eu Bacana. percebo hoje que isso é como se fosse um sotaque, Uhum. sabe? E que é como se os músicos daqui tivessem um sotaque ao tocar, que é muito diferente de cantar com um músico brasileiro, né? Bacana. Você canta com um músico brasileiro, ele te acompanha. O músico daqui é diferente, são outros os processos, É, né? E eu acho isso muito interessante, eu gosto. é bacana. Você falando assim, eu lembro um pouco do trabalho que a gente fez quando você ainda tinha pouco tempo de Nova Zelândia, né? Que você nos ajudou a fazer o Imagem dos Povos. E que foi... eu lembro que, na época, as pessoas diziam que era a maior mostra do cinema neozelandês feita fora da Nova Zelândia, né? Que a gente tinha feito. Aí nós podemos até falar dos nossos amigos, alguns, e eu, principalmente de um que nos deixou, né? Que é o Bill, se você quiser falar Sim, dele um pouco. Mas eu acho que, antes de falar do Bill, é falar dessa diversidade, talvez dessa positividade, né? Do artista neozelandês, assim, quando você estava falando de como os músicos, o sotaque deles na música, também tem também no cinema, né? E tem sim. também nas artes plásticas, né? É bastante a identidade neozelandesa,
né, como a identidade kiwi, é uma coisa bem particular. É tão diferente da Austrália, né? Assim, quando a gente está distante dos lugares, a gente tem uma tendência a considerar que aquilo é tudo meio que a mesma coisa. Como a gente faz, né, no Brasil, a gente faz aqui com a Nova Zelândia, a Austrália, que são países completamente diferentes em todos os aspectos, né? E como aqui fazem também com a América Latina de forma geral, né? Uhum. A distância cultural vai mudar, porque tem muitos latinos agora aqui, mas a distância cultural era muito maior, quer dizer, era tão grande quanto a distância geográfica, né? A distância real. Mas, falando daquele trabalho, né? Foi muito bacana. Foi muito bacana que você e Tâmara me deram essa oportunidade, porque eu nunca tinha produzido nada na minha vida, e eu tinha o meu filho, Theo, tinha 6 meses de idade. E eu não conhecia ninguém do cinema aqui, né? Eu já conhecia vários músicos, mas eu não conhecia ninguém envolvido. Eu assim, mas eu não sei fazer isso. Sabe sim, sabe sim. Só lembrando aqui para quem nós estamos falando de uma produção que nós fizemos em 2005, ela aconteceu aqui, que foi a Mostra Imagem dos Povos, que era uma mostra gigantesca sobre a produção da Nova Zelândia. Na época, o Peter Jackson, que é a grande estrela da Nova Zelândia, estava brilhando com O Senhor dos Anéis, né? Ainda não tinha terminado a trilogia, né? Não lembro, acho que ele não tinha terminado a trilogia. Acho que ainda não tinha terminado, não, ainda estava no meio da coisa toda, né? E aí a gente trouxe o suprassumo, porque eles tinham feito lá uma coisa muito interessante, que a gente fazia uma comparação com Minas Gerais. Nova Zelândia é um lugar maravilhoso, né? Que tem vulcão, tem deserto, tem mar, enfim, tem uma paisagem cenográfica maravilhosa. As pessoas faziam muitos filmes na Nova Zelândia, mas a própria Nova Zelândia não se aproveitava disso. Aí um grupo de pessoas de neozelandeses, entre eles o Peter Jackson, o produtor dele, Gailene Peters, Gailene Preston. E esse nosso amigo Bill Goldstein, enfim, eles fizeram um movimento, o Peter Lindsay, que era o produtor do Peter Jackson, e a Nova Zelândia passou a ser um super player do mundial da produção de cinema, de audiovisual. Hoje, por exemplo, o estúdio do Peter Jackson é um dos estúdios mais avançados de finalização de cinema do mundo, né? É em Wellington que fica o Zoo? Sim, o ETA. O ETA. ETA é o nome de um inseto grandão, assim, que parece um grilo e é pré-histórico. Só pegar meu cafezinho. E uma coisa que ela falou também, que ela falou, para quem não tem intimidade com a turma da Nova Zelândia, eles se chamam de kiwi, né? Uma coisa carioca, e ela falou. E o kiwi não uma fruta, o kiwi é um pássaro, né? Essa é uma história boa de contar. O kiwi é o nome em Terel. Terel é a língua maori, que se chama Terel. E kiwi é o nome de um pássaro que só tem aqui na Nova Zelândia. E aí, a fruta kiwi, na verdade, é uma fruta chinesa. E essa fruta foi para todo lado aqui, né? Se deu muito bem aqui, e marketaram isso como kiwi, rebatizaram a fruta. E aí todo mundo conhece muito mais no mundo o kiwi fruta que o kiwi pássaro, mas kiwi é um sinônimo para neozelandês. Qualquer neozelandês. Alda, você como é que você vê Vamos voltar a falar do desculpa. Você vai editar ou é ao vivo?
É ao vivo. Ah, ok, sorry. Eu queria falar desse festival, né? Então, isso me deu uma oportunidade de conhecer de dois amigos que, desde então, se tornaram grandes amigos meus, que foi a Gayleen Preston, né, a diretora de cinema, e o Bill Gosden, que faleceu recentemente e foi meu melhor amigo aqui durante tantos anos, e ele foi uma pessoa fundamental e reconhecida como tal, né? Foi a pessoa que formou o gosto do público neozelandês de cinema, simplesmente, assim, pessoa fundamental na história do cinema aqui, e ele foi criador praticamente, porque desde os 20 anos ele trabalhava no cinema da Nova Zelândia, e foi o diretor dele por décadas, né? E seria por mais um tempo se não tivesse sido levado, e a amizade dele foi um grandíssimo presente que você me proporcionou, Adir. Você e Tâmara. Eu Obrigada. acho que deu um probleminha na sua fala quando você dizia o do Festival de Cinema da Nova Zelândia, que o Bill era nesse momento deu aquela tremidinha. Tá. O Bill foi uma pessoa e foi um grande parceiro nessa história, porque hoje, nesse momento que a gente vive, totalmente conectado o planeta inteiro, fica parece pré-histórico uma coisa que fizemos há 17 anos atrás, em que a gente tinha aqui 16 anos, em que os filmes ainda... Nós montamos salas de cinema para exibir os filmes que eram em película, tinha os filmes que eram em beta. Né? Hoje, os festivais já são, mesmo em mais dos povos, hoje a gente já faz tudo online. Né? Era um trampo de fazer os filmes irem, né? Porque também tinha uma questão do filme Archive da Nova Zelândia, que é uma coisa fantástica, né? O processo deles de guardar a memória, de guardar coletivamente a memória, né? O filme Archive tinha muita coisa que a gente trouxe. Ainda existe, né? O filme Archive da Nova Zelândia é uma referência mundial, né? Sim, sim. Bacana É essa. inacreditável como várias coisas aqui num país tão pequeno, no fim do mundo, são referências mundiais, né? É um país muito especial, muito único. E Bom, essa coisa assim, ele que tem uma tradição um pouco machista, mas a governante aí é a chefe é uma primeira-ministra, né? é uma primeira-ministra jovem, que é mãe, que mora com um namorado, ou seja, não é oficialmente casado, que numa sociedade conservadora, né, seria um problema. E extremamente progressista, extremamente voltada para o povo, principalmente. Né? É claro que existe crise, que não tem como a economia não sofrer, não tem como haver aprovação total. Né? Tem gente que reclama e ela é bombardeada sempre. Mas eu completamente apoio. Eu acho que agora, por exemplo, que nós estamos de lockdown de novo. Né? E a vida estava absolutamente normal. Nós tivemos festivais com milhares de pessoas na rua, ninguém de máscara e sem medo, porque não tinha caso, não teve caso durante um tempão, e as fronteiras estão fechadas há um ano. Né? Elas foram abertas, foi aberta uma bolha com a Austrália, e é daí que entrou essa variante Delta, né? Que é por isso, com um caso, o país foi fechado completamente. Nós ficamos sabendo do caso, a população, à tarde, e a partir de 10 horas da noite você tinha que estar todo mundo em casa.
Ah, que fantástico. Né? Né? E é claro, aqui tem antivacina, né? Porque a estratégia foi mais, as pessoas estão vacinando, mas a estratégia foi mais de manter do lado de fora e vacinar devagar. Porque o sistema de saúde daqui é muito pequeno, é público, funciona para algumas coisas, para outras não funciona, mas é pequeno. Eles sabem que se deixassem entrar e ter uma contaminação grande, que o sistema vai em colapso rapidinho. Tá. E você? Assim, a gente está caminhando assim, para o nosso fim desse primeiro papo, né? Esse insight da volta ao mundo, que é a nova programação da Rádio Guará, que vai conversar com o resto do planeta, e esses brasileiros que andam navegando em mares distantes. Me conta uma coisa, como é que você assim, está vendo esse momento? Assim, o que virá depois para você? Assim, o que você está se preparando para quando tudo tiver uma certa... parecer um pouco com aquilo que já foi, que acho que é a expectativa que todo mundo tem? Eu quero. Foi uma frustração não poder ir ao Brasil, estou morrendo de saudade, mas eu quero gravar, eu quero fazer isso agora, eu quero fazer isso o quanto antes. Eu quero registrar minha voz o máximo possível. Você já tem o plano do que você quer gravar? Você já está trabalhando? Tem várias coisas. Eu quero gravar várias coisas. Tenho uma parceria musical com um poeta hondurenho, que também é radicado aqui na Nova Zelândia, Leonel Alvarado. Eu tenho feito parcerias com músicos locais. Quero gravar um disco autoral, quero gravar um disco de clássicos latino-americanos que eu tenho feito há um bom tempo aqui com um projeto que eu tenho que se chama Latin Club. E gostaria de gravar um disco de inéditas e gostaria de receber propostas, porque eu quero gravar. Eu quero muito gravar, já que shows estão tão limitados, né? Eu acabo de fazer um show com essa ideia latina, só de duo, com um guitarrista que me acompanha sempre aqui, o Noel Clayton, desses clássicos latino-americanos, e foi como celebração dos 25 anos de ensino de espanhol e português na universidade local, né? Uma das universidades locais. Então, é uma coisa que você acaba virando meio um representante, um pioneiro, carregando uma bandeira, queira ou não, sabe? Fazendo música. Tem outras pessoas agora, outras bandas fazendo música brasileira. Quando eu cheguei, não tinha ninguém, né? Então, eu acho que as pessoas têm um pouquinho mais de noção do que é música brasileira, de que existem vários estilos, né? Eu tenho feito também, antes do Covid, eu estava com um projeto de Clube da Esquina, que eu quero que circule o país aqui. Que bacana. Também, com uma banda, com o meu quinteto. Então tá, olha só, para a gente terminar esse papo de hoje, conta para a gente que quadro é esse que você tem aí atrás de você. Esse quadro que eu adoro, eu comprei há 20 anos na minha primeira visita aqui. Olha, aqui na Nova Zelândia, aqui em Wellington, é tudo pequeno, todo mundo conhece todo mundo, porque a cidade só tem nem 500 mil habitantes, né? E aí, o Jonathan Crayford, que foi casado com a Gayleen Preston, e a filha deles, aliás, está estourando no cinema neozelandês. Ela, em vários, se for ver,
Ela está em todos os últimos filmes neozelandeses, chama Chelsea Preston Crayford. Ela é atriz. Ela é atriz, filha da Gayline e do Jonathan Crayford, que é com... quando eu cheguei aqui na Nova Zelândia, o autor desse quadro, de 2 outros que eu tenho aqui, ele era um morador de rua estilo neozelandês, né? Ele morava em abrigos e pintava com material doado por esses abrigos, tal. E ele se tornou uma lenda boêmia, né, da cidade. Morreu num café, num dos cafés da cidade, sabe? Um personagem, chama Ruffle. Eu brinco que é o Van Gogh de Wellington. Um dia eu tenho 3 quadros dele. Esse era do Jonathan, mas agora The Blue Woman é minha. Lindo. Eu brinco que ele vai ser descoberto e eu vou ficar rica. Então, vou te mostrar. Vou te mostrar. Essa é a The Blue Woman. Okay. Esse aqui, eu acredito que foi o último quadro que ele pintou na vida. Olha, é lindo, hein? Lindo, né? É meio surreal, assim. E são sempre os mesmos olhos azuis e tristes, sabe? Uhum. E aí, fazendo... Está uma bagunça minha casa, fazendo um tour. Um tour. E aqui é o outro que eu tenho, que eu ganhei de presente, que é o meu tocador de banjo. Bacana demais. Aliás, eu convenci o Jonathan, que ele mudou e ia deixar a Mulher Azul no depósito. Aí eu convenci ele a deixar aqui, porque ela tinha o tocador de banjo para tocar uma serenata. Ela vai estar muito melhor, porque não... E essa é minha redinha. Todo brasileiro merece uma, né? Merece uma. E aí, então tá. E para os seus fãs aqui, então, o que eu digo para eles? A gente disse que você está gravando, quer gravar mais. Estou gravando, quero gravar mais. Me mandem coisas. E sim. Tá. E a gente quer que você participe mais aqui do nosso Volta ao Mundo, tá certo? Notícias da Nova Zelândia para o Volta ao Mundo da Rádio Guará. Querido, um beijão para você. Correspondente internacional. Acorda, Brumadinho. Acorda, Brumadinho, direto da Nova Zelândia. Grande beijo para você. E você que chegou agora, que está aí assistindo o programa, por favor, se inscreva no canal, dê um like. E até a próxima. Tá bom, beijo. Tchau, tchau. Bacana. Então tá, querida. Querido, valeu. Valeu. Então conseguimos. Tá. Eu vou te contar, eu te conto o dia que vai para o ar, tá? Tá, beleza, então, combinado. Então, vai para o ar em TV a cabo? Vai para o ar no YouTube. Vai para o YouTube. Pelo YouTube. Ok, bacana. Bacana. Então, beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.